Religião espírita. Segundo Canuto Abreu, na noite de 18 de abril de 1857, o casal Rivail recebeu alguns amigos em sua residência, a Rue de Marty, número 8, para compartilhar da alegria do lançamento do Livro dos Espíritos. O número de convidados foi limitado, pois o pequeno apartamento não comportava mais do que 20 pessoas. Não poderia, no entanto, faltar àquele memorável encontro a família Baudin. Graças à compreensão e assentimento do pai, Émile Charles, e da mãe, Clementine, as duas filhas, Caroline, 18 anos, Julie, que completaria 16 anos em outubro daquele ano, prestaram inestimável trabalho para o surgimento da obra que lançou as bases da doutrina espírita. Rivail verbalizou seu reconhecimento para ambas, presenteando-as às 17 horas daquele inesquecível sábado, cada qual com um exemplar, com a oferenda do autor. Dirigindo-se a Baudin, Rivail perguntou: "Sei que não teve tempo sequer de abrir o livro. Que tal, porém, o título?" "Esplêndido", respondeu Émile Charles. "Não podia ser mais feliz, nem mais sugestivo. Foi, entretanto, surpresa para mim. Supunha que ia conservar o primitivo Religião dos Espíritos." "Mudei de ideia", disse o professor. "A censura podia implicar-se com esse título. Por outro lado, os guias me haviam dito ser o livro apenas o primeiro capítulo da religião espírita. O título primitivo seria, pois, impróprio. O novo nome exprime bem a procedência do livro. Os guias sempre nos disseram, lembra-se, que na essência a obra era deles." O professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, grande cidade situada entre Paris e Marsella. Muitos pensam que ele cresceu nessa cidade. Na verdade, em carta assinada por ele, escrita de próprio punho, publicada pela Revista Espírita de junho de 1862, afirmou com todas as letras que jamais morara naquela cidade. O endereço de seu nascimento, Rua Sala, número 74, Lyon, correspondia a um estabelecimento de águas minerais com virtudes curativas, onde sua mãe, Jeanne Louise Duhamel, se encontrava em tratamento na fase final de sua gravidez. Ele passou sua infância em Bourg-en-Bresse e em Saint-Denis-le-Bourg, distantes apenas 5 quilômetros, onde moravam, respectivamente, seus pais e Charlotte Bochard, sua avó materna. Graças a ela, com a idade de 10 anos, portanto, em 1814, o pequeno Rivail foi estudar na Suíça, em Yverdon, hoje chamada Yverdon-les-Bains. Completados seus estudos na Suíça, ele não voltou para a pequena Bourg-en-Bresse. Com 18 anos de idade, já estava em Paris, a fim de dedicar-se ao campo da educação e da cultura. O nome Allan Kardec renasceu em 18 de abril de 1857, num sábado, em Paris, quando os primeiros 1.200 exemplares do Livro dos Espíritos, que haviam sido impressos pela tipografia Debord, foram entregues ao Sr. Clément, gerente da livraria Dentu. Não imaginavam. O ajudante de cocheiro do caminhão a chevaux, Maurice, o gerente Clément e o ajudante Bitard
e muito menos os editores Edouard Henri Justin Dentu e sua mãe, a viúva Mélanie Dentu, que estavam diante de uma obra cujo autor revolucionaria a intelectualidade francesa e depois abalaria o mundo. Por que o professor Rivaio, responsável por aquela obra nascente, assumiu o pseudônimo Allan Kardec? 2 anos antes daquele marcante lançamento, portanto, em 1855, em reunião na residência da família Baudin, Rivaio tomou conhecimento por intermédio do espírito Zéfiro de que no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César, fora pontífice um chefe druida, sacerdote do povo celta, etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Seu nome, naquela época, era Allan Kardec. Rivaio adotou esse heteronônimo para assinar suas obras, a fim de desvincular o mérito da grandiosa doutrina nascente de sua vitoriosa condição de educador, tradutor e autor de obras didáticas. Mas por que ele alterou o nome para o Livro dos Espíritos? O nome da obra basilar não foi alterado apenas para exprimir a sua procedência transcendente. Nela, o termo religião foi pouco empregado, passando a impressão de que o Espiritismo era simplesmente uma filosofia que pretendia explicar os porquês da existência humana, baseando-se nas informações provindas do plano espiritual. De onde viemos? Porque estamos na Terra. E para onde vamos? Modestamente, o codificador apresentava-se como mero secretário que havia anotado informações da espiritualidade que iriam dar origem à doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Mas ele tinha fortes razões para isso. Em meados do século XIX, a consciência do povo e da intelectualidade estava anestesiada pelos desmandos inquisitoriais. Multiplicavam-se negacionistas que duvidavam da existência de Jesus e até de Deus. O niilismo de Nietzsche, ao proclamar que Deus estava morto, representava bem o espírito da sociedade que via a religião, a igreja, os mitos, ideias e os ritos por trás da teologia como frágeis e tendentes ao desaparecimento. Mencionar religião em O Livro dos Espíritos seria oferecer o espiritismo de bandeja à guilhotina dos desarvorados materialistas e religiosos da época, que não hesitariam em denegri-lo de várias maneiras e colocar uma pá de cal para enterrar a doutrina nascente. Daí a prudência de Allan Kardec, que somente iria falar em religião 7 anos mais tarde, quando, em 29 de abril de 1864, lançaria o Evangelho segundo o Espiritismo. O grande desafio. Aquelas informações colhidas da espiritualidade eram legítimas ou eram fantasias da cabeça dos médiuns? Para demonstrar a veracidade das manifestações dos espíritos, os meios de comunicação com o mundo invisível, os cuidados, as dificuldades e os eventuais tropeços da prática mediúnica, Allan Kardec lançou, em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, um guia
com seguras instruções, tanto para os médiuns como para todos os que se interessassem em ver e observar os fenômenos espíritas. O Livro dos Médiuns surgiu para mostrar que o mundo espiritual não é mistério reservado somente a iniciados, mas que é também para os que estejam dispostos a estudar o assunto e se constitui em verdadeiro manual para o intercâmbio com a além. Para enfrentar o desafio da incredulidade, Kardec fundamentou seus estudos no controle universal das manifestações, hoje também chamado de múltipla confirmação, que consistia em submeter suas perguntas a vários médiuns que não se conheciam e, portanto, não tinham contato entre si. Depois, ele cotejava as respostas buscando a identidade de seus conteúdos. Quando pessoas que nunca se viram e nem se comunicaram fornecem as mesmas informações sobre o mesmo assunto, estamos diante de sua confirmação. Espetaculares fenômenos de efeitos físicos. No propósito de demonstrar a realidade do intercâmbio com o além, haveriam os espetaculares fenômenos de efeitos físicos que permitem a materialização dos espíritos. Os espíritos se tornam visíveis e tangíveis aos observadores. É muito difícil negar a existência dos espíritos e a comunicação com os homens quando analisamos o trabalho notável realizado por William Crookes, grande cientista inglês, um dos maiores cientistas ingleses de todos os tempos. Membro da Royal Society, Sociedade de Estudos para a Ciência da Inglaterra, descobridor dos raios catódicos, que permitiria o advento da televisão e de outras descobertas mais. Ele foi um grande cientista da sua época. A princípio, Crookes não acreditava na existência dos espíritos e nas suas manifestações, mas rendeu-se às evidências quando estudou a mediunidade espetacular de Florence Cook, uma jovem de apenas 15 anos, que se apresentou a Crookes pedindo que estudasse a sua mediunidade. E durante um bom tempo e muitas reuniões, examinou as materializações produzidas por Florence Cook, principalmente da jovem Kate King, uma jovem senhora que falecera muito tempo antes. Crookes examinou o espírito materializado, submeteu-o a vários exames e testes, auscultou-o e acabou chegando à conclusão de que havia uma absoluta distinção entre a médium e o espírito. O espírito não era fruto da imaginação nem da mistificação de Florence Cook. Crookes, inclusive, deixou-se fotografar ao lado de ambas. De um lado, o espírito materializado, do outro, a médium, a demonstrar que eram pessoas distintas. E ao apresentar o resultado de suas pesquisas à Royal Society, Crookes afirmou que agora ele não acreditava no intercâmbio com o além. Ele sabia que existia o intercâmbio com o além. Um testemunho extraordinário de um grande cientista inglês. É difícil também resistir às evidências quando examinamos o trabalho notável realizado por César Lombroso,
grande criminalista italiano, uma inteligência invulgar, que em princípio zombava do espiritismo. Ele considerava os médiuns ingênuos por acreditarem num suposto intercâmbio com o além, confundindo fenômenos anímicos com manifestações mediúnicas. Ou eram mistificadores que se compraziam em explorar semelhantes ingenuidades. Mas Lombroso rendeu-se às evidências ao estudar a mediunidade notável de Eusápia Paladino, uma camponesa italiana que produzia materializações espetaculares dos espíritos. Eusápia Paladino foi uma médium italiana. Foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época, tais como Alexandre Aksakov, Cesare Lombroso, Charles Richer, Enrico Morselli, Pierre Curie e outros. E o golpe de misericórdia na incredulidade de Lombroso aconteceu certa feita quando sua própria mãe, espírito desencarnado, materializou-se diante do seu olhar assombrado. E ao fazer a sua profissão de fé espírita, Lombroso confessou que se envergonhava de ter zombado do espiritismo. Agora, ele estava convicto da realidade da sobrevivência e da comunicação dos espíritos, graças a uma humilde camponesa italiana que obtivera um prodígio, jamais sonhado por nenhum cientista: tirar sua mãe da sepultura e atirá-la em seus braços saudosos. Em princípio, Kardec não se preocupou em situar o espiritismo como uma religião, ou destacar os aspectos religiosos da doutrina espírita, porquanto seus princípios não representavam meras ideias, e sim definem leis de caráter universal que regem a nossa evolução, como a reencarnação, que preceitua que as experiências na carne sejam repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, até aprendermos as lições da vida, como a lei de causa e efeito, que preceitua que sempre recebamos de volta de conformidade com o que fazemos, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer, como a lei de sintonia psíquica, que preceitua que sejamos alimentados e conduzidos por influências espirituais que podem nos levar às alturas ou podem nos precipitar nos abismos, mas sempre de conformidade com o rumo que imprimamos à nossa própria vontade. Ilustrando seus ensinos com gloriosas visões do infinito, que projetam a mente humana nos objetivos supremos da criação, o Espiritismo fatalmente será incorporado e estará no seio de todas as religiões, mais cedo ou mais tarde. Kardec não tratou do assunto religião ao lançar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, porque à sua época o termo religião estava profundamente desgastado. Representava sinônimo de culto exterior, ritos, rezas, ofícios e oficiantes. Kardec não queria ligar o espiritismo ao culto exterior. Por isso, ele ficou sempre apresentando o espiritismo como filosofia, de base científica, com consequências morais. Mas então por que ele acabou lançando um livro
em 1864, queria ressaltar os aspectos religiosos da doutrina espírita, situando-a como religião? Ocorre que, se bem notarmos, há perto de 100 manifestações selecionadas pelo codificador, que estão no final de quase todos os capítulos, que começaram a chegar, principalmente depois do lançamento do Livro dos Médiuns, em 1861, como se a espiritualidade estivesse sinalizando: é preciso destacar os aspectos religiosos do Espiritismo. É preciso enfatizar o Espiritismo como uma religião. Muitas dessas manifestações foram assinadas por grandes vultos do movimento cristão: São Paulo, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Erasto, Cáritas, Pascal, que foram figuras expressivas do cristianismo. Historiadores e escritores cristãos estavam sinalizando em direção à religião espírita. Era importante destacar que o Espiritismo também era uma religião, sem ritos, sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes, voltada para o espírito racional, que explica os porquês da existência humana e nos convida ao empenho e ao esforço da nossa renovação. Religião espírita. Quem entra num centro espírita pela primeira vez, fica em dúvida se está realmente dentro de um recinto religioso. Onde estão as imagens? O crucifixo? As velas? E os rituais? Não existem. Porque ali pratica-se a religião proposta por Jesus à mulher samaritana, a da comunhão com Deus, num ato eminentemente pessoal. Humberto de Campos detalha esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana como sendo uma das mais extraordinárias manifestações universais disseminadas por Jesus. Descreve o momento em que o Divino Mestre encontrava-se ao lado da fonte de Jacó, quando uma mulher da Samaria se aproximou. Ela estranhou quando o Messias lhe pediu de beber. Como? Sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Depois dos ensinamentos preciosos emanados de Jesus, vieram as gloriosas palavras a respeito do local onde Deus deveria ser adorado. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Espiritismo é religião? O sublime diálogo entre Jesus e a mulher samaritana deixa claro que o respeito ao Criador pode ser manifestado em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, não havendo necessidade de qualquer formalidade ou localização especial, bastando a sincera comunhão que nasce do coração sincero e humilde. Quanto mais culto e inteligente for o indivíduo, mais difícil será para ele aceitar as fantasias,
e os princípios religiosos singelos que falam de penas eternas, de favorecimentos privilegiados, que repudiam a multiplicidade das existências e o ciclo evolutivo a que todos os seres da criação estão sujeitos. Esta é a grande dificuldade que se apresenta para os religiosos de um modo geral. Compatibilizar os princípios de suas crenças com a racionalidade. Qual foi a religião trazida por Kardec? Ensina-nos Hermínio Miranda que as velhas doutrinas religiosas não satisfazem mais os que raciocinam e estudam. O dogmatismo religioso enveredou pelos caminhos da negação e propiciou o desgarramento da ciência. O Espiritismo veio trazer o embasamento que faltava para a reformulação dos conceitos dominantes, afirmando que ciência e religião não se eliminam, ao contrário, se completam e coexistem com a filosofia. O homem que raciocina pode crer, e o crente pode exercer o poder de análise e de crítica. Perguntamos: qual foi a estrutura ética criada por Allan Kardec? Não foi necessário criar uma nova religião. Já existia a divina moral revelada pelo Cristo. No entanto, a passagem dos séculos e o sopro das paixões haviam soterrado os ensinamentos de Jesus. Kardec reduziu ao mínimo os atritos e controvérsias e resgatou dos evangelhos apenas a moral do Cristo. Apenas a moral do Cristo, ressuscitando os seus ensinamentos, sem se deter nos milagres, nos episódios da vida pública ou nos aspectos que alimentaram os dogmas. Partindo dessa ideia diretora, o codificador nos legou com muito zelo e amor o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém é melhor do que o exegeta Emmanuel para encerrar este trabalho que trazemos para vocês, mostrando suas sábias considerações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, datadas de 18 de abril de 1964, no centenário de seu lançamento, através da obra O Livro da Esperança. Afirma Emmanuel, modestamente, que sua obra reflete palidamente as consolações e raciocínios contidos na obra básica de Allan Kardec e, ao mesmo tempo, convida-nos à reflexão das sempre novas palavras do Cristo. Relembra as adulterações sofridas pelo Evangelho, algumas casuais, outras involuntárias e muitas motivadas por conveniências políticas e sociais. Adverte, porém, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, voltaram para interpretar as verdades do Cristo em sua expressão autêntica, pura e simples. O Espiritismo, por intermédio do Evangelho segundo o Espiritismo, é Jesus que volta a nos falar. Dirige-se ao âmago da alma e convida-nos a segui-lo, repetindo com segurança: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Mensageiros divinos retornaram das esferas superiores sob a doce condução do Cristo para resgatar seus ensinamentos
e sugerir seus exemplos, a fim de reaprendermos as suas mesmas lições, apontando a estrada a ser palmilhada. O próprio Emmanuel reitera que, graças à recepção dessas correntes mentais invisíveis, teremos acesso às luzes do conhecimento, que dão corpo ao que idealizamos, habilitando-nos à aptidão da prática do bem. Fiquemos com as palavras finais de Emmanuel. Ouçamos, com Allan Kardec, a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. Que Jesus nos abençoe sempre.